Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal da Plenitude Distribuidora. E nesse vídeo eu gostaria de trazer um excelente material de estudo para os irmãos que nos seguem aqui no canal da Plenitude. Porque tarda o pleno avivamento escrito por Leonard Ravenhill. Esse pequeno livreto, meus irmãos, que é campeão de vendas no Brasil, inclusive comercializado na Plenitude. E particularmente eu amo que esse livreto tenha alcançado milhares de pessoas, pois ele foi escrito por um pregador que influenciou muito a minha vida cristã. Meus queridos, esse livretinho é um desafio para todos aqueles que desejam mais a presença do Espírito Santo, aquelas pessoas que anseiam mais ir longe, crescer cada vez mais na fé, experimentar as profundidades espirituais ou o pleno avivamento. E nessa review, eu gostaria de compartilhar muitas coisas interessantes desse livro com vocês. E uma das lições que me marcou nesse livro é sobre a oração. Mas será que seria oração no particular? Não, ele está se referindo a uma oração feita na igreja local, uma oração com os irmãos reunidos no contexto da igreja. Meus irmãos, é comum muitas vezes nós mencionarmos apenas aquilo que nós somos bons e dificilmente nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas. Por exemplo, eu e minha esposa, nós compramos um carro recentemente. E no início eu sempre frisei para minha esposa que o carro seria para glorificar a Deus acima de tudo, frequentar a igreja com mais frequência, inclusive participar do culto de oração que é realizado toda quinta-feira na nossa igreja local. E a reunião de oração é algo que precisa ser parte da minha vida como cristão. E nisso eu confesso para vocês a minha falha. Eu confesso que eu preciso levar muito a sério as bênçãos que Deus tem me concedido para glorificar o seu santo nome. E tendo dito isso, meus irmãos, eu já gostaria de compartilhar uma citação muito profunda desse livro com vocês. Vamos ler. Ninguém precisa ser espiritual para pregar. Isto é, a preparação de um sermão perfeito, segundo as regras da homilética e com a exatidão exegética, não requer espiritualidade. Qualquer um que possua uma boa memória, um vasto conhecimento, forte personalidade, vontade, autoconfiança e uma boa biblioteca pode pregar em qualquer púlpito hoje em dia. E uma pregação dessas pode sensibilizar as pessoas, mas a oração move o coração de Deus. São grandes verdades em poucas palavras, não é mesmo, meus irmãos? Realmente um homem ou uma mulher que tenha cursado um seminário, tenha excelentes livros teológicos de homens ou mulheres que realmente andavam com Deus, eles podem pregar qualquer igreja, porém, sensibilizar pessoas com a nossa pregação não é convertê-las. Fazer as pessoas chorarem durante o culto é fácil, mas invadir a alma, mudar o coração é uma obra sobrenatural de Deus. Muitos pregadores coaching nos nossos dias, com as suas técnicas, fazem as pessoas chorarem, mas somente o Espírito Santo pode levar a mensagem ao coração dos ouvintes. Ravenhill, ele afirmou que a oração move o coração de Deus. Tudo que nós fazemos sem oração, meus irmãos, sem o auxílio de Deus, é em vão, é inútil. E ter a mente gigante em livros teológicos não faz ninguém ser cheio do Espírito Santo. Mas quando o estudo teológico, a piedade é acompanhado por uma vida de oração, então Deus usa grandemente essas pessoas. Veja comigo, por exemplo, outro trecho desse livro que eu separei para vocês, meus queridos. A grande tragédia de nossos dias é que existem muitos pregadores sem vida no púlpito, entregando sermões sem vida, a ouvintes sem vida. Que lástima! A pregação é uma tarefa espiritual. Um sermão gerado na mente só atinge a mente de quem a ouve. E que citação profunda, não é verdade, meus irmãos? Lendo essa citação do Ravenhill, a primeira coisa que vem na minha mente é sobre a igreja de Éfeso. Nós lemos em Atos capítulo 20 que o apóstolo Paulo ele pastoreou essa igreja por 3 anos. Timóteo, o apóstolo João também serviram essa igreja. Ou seja, meus irmãos, essa igreja de Éfeso eles estavam em boas mãos.
Deus usou grandemente esses apóstolos que foram os pilares da fé cristã em seu primórdio. E nós lemos em Apocalipse capítulo 2 que a igreja de Éfeso tinha falsos mestres que começaram a se infiltrar na igreja dizendo ser apóstolos, porém eles foram colocados à prova pelos membros da igreja que tinham uma excelente doutrina que aprenderam com os apóstolos. Resumidamente, era uma igreja robusta na palavra, na teologia, no conhecimento das escrituras, assim como os bereanos foram mencionados em Atos. Porém, qual foi a acusação do nosso Senhor? Vocês perderam o primeiro amor, a paixão, o fervor dessa igreja, meus irmãos, se transformou em uma fria ortodoxia mecânica, ou seja, uma suprema ortodoxia, sermos precisos como um revólver nas nossas respostas teológicas. Porém, como Ravenhill afirmou nesse livreto, nós não temos vida. Nós estamos entregando sermões sem vida, estamos mecânicos. A igreja, a teologia, a adoração se tornaram algo frio, mecânico e monótono. Isso não pode acontecer. E o nosso Senhor Jesus disse no capítulo 2, verso 5 de Apocalipse, que ele tiraria o candelabro dessa igreja. O nosso Senhor advertiu que essa igreja, caso eles não retornassem ao primeiro amor, que o juízo viria sobre eles. E com toda certeza, meus irmãos, uma das coisas que tarda o pleno avivamento em muitas igrejas, inclusive nas denominações históricas, tradicionais, é a ortodoxia morta. Uma igreja que se gaba da sua teologia, mas não tem o seu primeiro amor por Cristo. Por exemplo, as igrejas históricas na Europa têm caído em declínio devido ao abandono do primeiro amor. Igrejas que foram palco de grandes avivamentos viraram bordéis e bar na Europa. Você sabia disso? E eu mesmo fui membro de igrejas históricas e tradicionais aqui no Brasil. Eu presenciei a teologia, como é reverenciada, os teólogos, a tradição. Porém, a comunhão, o amor entre os membros, paixão de receber novos convertidos e evangelização não existia. E eu assino embaixo com a citação desse livro. Ravenhill disse, meus irmãos, que a oração move o coração de Deus. Uma boa exegese, excelente teologia não impressiona o nosso Senhor. O diabo, por exemplo, ele sabe mais de teologia do que qualquer teólogo, de que mim e você. Nós precisamos tremer diante de Deus, assim como os demônios tremem. E olha essa observação. A grande diferença é que muitos demônios têm melhores atitudes que muitas pessoas que se dizem cristãos. É algo para nós refletirmos com esse livreto, não é verdade? E aí, comunidade Plenitude, o que vocês acharam desse pequeno review das primeiras páginas desse livreto? Com toda certeza, o assunto avivamento é algo que todos os cristãos precisam estudar nas Escrituras e inclusive estudar a história da igreja. E eu não posso esquecer de mencionar que para adquirir esse livreto, com toda certeza, é aqui na Plenitude Distribuidoras, meus irmãos. Aqui na Plenitude nós somos uma empresa missionária que visa edificar a igreja através da boa literatura cristã. Então corra lá para adquirir o seu exemplar e crescer cada vez mais na graça do nosso Senhor Jesus. Então, até o nosso próximo review, meus queridos irmãos.